Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Bona e a gente se juntou em um grupo de professores e alunos para fazer alguns vídeos falando um pouco mais sobre o ENAD, que é uma prova que uns estudantes de Ciências Contábeis do nosso curso vão ter que fazer no final do mês de novembro de 2025. Não se assustem, se você não sabe o que é o ENAD, provavelmente você não terá que fazer essa prova. A gente tem mais os alunos do final do curso que farão essa prova e terá um vídeo explicando quem deve fazer, como que a inscrição foi feita e coisas do gênero. Eu vou falar um pouco mais com vocês hoje sobre algumas questões práticas do ENAD e eu vou compartilhar para isso a minha tela. E a gente vai falar um pouco mais sobre algumas informações gerais da prova do ENAD, que vai acontecer agora em novembro, e sobre os itens, ou seja, as questões de formação geral que a gente tem na prova. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que saber é que o edital que rege o ENAD é o edital do INEP número 60, de 5 de junho de 2025. Sugiro que vocês leiam esse edital para ter uma noção do que é a prova, como é a organização. Aqui a gente vai passar por alguns pontos muito específicos e muito limitados, mas para trazer uma noção de quais são os documentos que vocês têm que conhecer. Então, a primeira coisa é que a realização do ENAD, ela é obrigatória para os estudantes inscritos. Como você sabe se você está inscrito ou não? Se você estiver no final do curso, faltando mais ou menos 20% para concluir a carga horária do curso, provavelmente você está inscrito. Todos os alunos inscritos do curso de Ciências Contábeis da UNB estão numa comunidade do Teams, num canal do Teams, e também podem consultar a coordenação para conferir. Vocês têm que prestar atenção porque a gente tem vários passos no ENAD. Um é a prova em si, que a gente vai falar algumas coisas aqui. Mas tem também um questionário que os estudantes devem preencher de forma individualizada, e esse questionário tem que ser preenchido antes da prova. Todos vocês já têm, os inscritos já têm acesso a esse questionário. Durante a prova também, vocês vão ter um questionário de percepção da prova, ou seja, para você dizer o que que você achou do nível de dificuldade, coisas assim. E também tem um questionário, esse não é responsabilidade dos estudantes, que os coordenadores de curso preenchem, tá? Vamos falar um pouco mais da prova de fato. A prova esse ano, para os estudantes de Ciências Contábeis, vai ser realizada dia 23 de novembro de 2025, é um domingo, e vai ser durante a tarde. Ela tem uma duração aí de 4 horas de prova efetiva, mas prestem atenção aí nos horários, porque o portão fecha antes, né? A prova, apesar de começar 1h30 da tarde, os portões fecham às 1 hora da tarde, e ela é dividida em dois grandes blocos de questões de fato, de conhecimento. Um de conhecimentos gerais, que a prova chama, o ENAD chama de formação geral, e nela a gente tem 15 questões de múltipla escolha, e tem a parte de conhecimentos específicos, que são os conhecimentos de contabilidade propriamente ditos. E eles têm 30 questões de múltipla escolha e mais uma questão discursiva. É, E aí, falando um pouco mais sobre a formação geral de fato. Então, de acordo com o edital, a gente tem que o componente de formação geral dos cursos de bacharelado, que é onde a contabilidade se situa, ele busca aí as seguintes características para o concluinte, para verificar se esse concluinte, ou seja, o formando em contabilidade, tem essas características, que é ser um ser humano ético e comprometido com questões sociais, culturais e ambientais, comprometido com a democracia e com o exercício da cidadania, que seja um ser humano humanista, crítico e sensível, apoiado em conhecimentos científicos, sociais e culturais, historicamente construídos, proativo e solidário na tomada de decisão, atuando também com responsabilidade socioambiental e respeitando as diferenças, e colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, redes e comunidades, integrando diferentes áreas de conhecimento e tecnologia. Então a gente entende, a gente não, né? O INEP e o ENAD, a gente entende que um ser humano formado com essas características tem capacidade, de ter uma formação superior e conviver em sociedade de forma harmoniosa. Mas é muito complicado a gente falar, nossa, o que que é uma questão de que vai medir se eu sou ético e comprometido? Então, por isso, a prova de conhecimentos gerais, ela tem 15 questões de formação geral que vão ser divididas entre esses possíveis temas.
Então, quais são os temas? Ética, democracia, cidadania e direitos humanos é um dos temas. Estado, sociedade e trabalho. Educação e desenvolvimento humano e social. Meio ambiente, mudanças climáticas e desafios socioambientais. Desigualdades, opressões e explorações étnico-raciais, de classe, de gênero e de sexualidade. Cultura, arte e comunicação, ciência, tecnologia e inovação, processos de globalização e política internacional, cidades, habitação e qualidade de vida, território, sociodiversidade e diversidade cultural, acessibilidade e inclusão social e promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, a gente entende que esses temas eles estão muito relacionados ao cotidiano que a gente tem hoje como sociedade. Temas que estão atuais, estão sendo discutidos aí em todas as esferas da sociedade, como equidade de gênero, como questões ambientais. A gente tem aí alguns eventos nesse tempo que podem estar aí sendo abordados na prova, como por exemplo a COP30, e questões das mais diversas naturezas. Todos nós, como seres humanos que convivemos em sociedade, temos noção desses temas. Mas o ideal é que haja aí uma compreensão de leitura, que você conheça esses temas e possa falar sobre eles, e interpretar. A prova do ENAD, ela busca algumas coisas, como conhecer e compreender do tema e conseguir ter uma proatividade de propor algumas soluções ou discutir de fato essas situações em sociedade. Então, muitos desses são discutidos durante o curso de Ciências Contábeis. Alguns são temas transversais, gerais, que todo mundo discute. Então, por exemplo, em Ciências Contábeis, muitos de vocês já devem ter falado sobre ESG, que em português seria Ambiental, Social e Governança. Isso faz parte de muitas dessas questões aqui que estão elencadas como possíveis temas para a prova de formação geral. Então, minha sugestão para vocês é que vocês leiam, acompanhem jornais, acompanhem canais de comunicação que tragam esses temas contemporâneos para que vocês tenham a capacidade de realizar essa parte da prova. Eu desejo sucesso para todo mundo na prova. A parte de formação geral é muito importante, não só para medir o seu conhecimento, mas para a gente entender como está o nosso nível de conhecimento em questões contemporâneas de discussões sociais. Até mais.